Olá a todos e a todas, eu sou o Nuno da Papeloja. Eu estou aqui para mais um direto daqueles pequenininhos, ou que eu espero que sejam pequenininhos, para não vos chatear muito como de costume. Eu hoje não sabia muito bem sobre o que é que iria fazer, mas decidi fazer sobre superfícies de trabalho, sobre superfícies de corte, superfícies de trabalhar com tintas, por aí fora. Isto porque me têm perguntado muito sobre sobre esta base de vidro que eu uso. Esta base de vidro é uma base de vidro. Ver se eu consigo. Uma marca que é a Tonic e de um designer que eu gosto muito, que é o Tim Holtz, que além de trabalhar com a Tonic também trabalha com a Sizzix, com a Ranger nas tintas e com variedíssimas marcas. Antes de começar a falar do tapete de vidro, eu vou mostrar uns outros. Pronto. Este será o nosso normal tapete de corte que toda a gente encontra por aí. Eles existem em vários tamanhos, sendo que este é sensivelmente um A4, mas depois vai por aí fora, A5. A5 não, desculpa. A4, A3, A2, até depois uns enormes que tapam a nossa bancada toda. Este tapete é feito basicamente para cortar. Eu vou-vos mostrar aqui um que eu tenho. Que até uso na Sizzix também. Não sei se já vos dei essas dicas. Normalmente eu uso este para passar na Sizzix, por isso é que ele não está muito direito. Mas basicamente a maior parte das pessoas o que faz com ele são cortes. E para quem não conhece, estes X-Atos da Milan com lâmina de cerâmica são das melhores coisas que ando por aí. Eu por acaso já há muito tempo que não os tenho, mas vê se me lembro de pedir. E pronto, estas bases normalmente são para nós cortarmos. Elas costumam ter uma grelha para alinhar. Normalmente encontramos aqui muito facilmente em centímetros aqui na Europa. Pronto, depois elas não são muito boas, estas, para trabalhar com tintas, uma vez que depois elas entram dentro porque elas vão ficando marcadas. Elas são o que eles chamam, e vamos lá ver se eu consigo dizer isto, autorregeneradoras. Ou seja, teoricamente elas vão sempre regenerando um bocadinho, mas como vocês veem, elas vão ficando marcadas, nomeadamente esta que não só tem riscos, como também tem marcas de passar na Sizzix. Eu uso a dos dois lados. Há algumas que por trás têm um outro plástico e que não dá para fazer isso, mas eu normalmente uso as dos dois lados, mas depende um bocado de como elas são. Pois normalmente para nós trabalharmos com tintas existe uma coisa que se vê muito nos vídeos americanos, que são os tapetes antiaderentes. Eles chamam-lhe os craft mat ou craft sheet. E eu queria ver se conseguia abrir sem estragar. Eu este não vou usar porque já não uso destes há algum tempo. Isto basicamente é um tecido. Eu acho que eu vou tentar aproximar a câmera para vocês verem. Isto basicamente é... Depois se eu conseguir tirar, não está fácil. Isto basicamente de um lado tem parece-me um tecido, porque até parece que está se vocês repararem, parece uma teia. Okay. Só que ele depois leva por cima um tratamento e normalmente elas são assim, eu diria que é um tamanho A3 e servem para taparmos as nossas mesas e isso tudo, porque elas como são antiaderentes, nós podemos usar tintas à vontade aqui por cima que depois vamos conseguir sempre limpar. E eu já vos explico um bocadinho mais sobre as diferenças das tintas e o que é que se pode usar aqui. Mas muita gente tem isto também quando faz o blending com as Distress, para ser mais fácil fazer. Já vos explico também mais um bocadinho à frente.
Então basicamente isto são as craft sheets. Nós, como cá chamamos craft ao papel, normalmente com capa, mas craft nos Estados Unidos, para que vocês já devem saber, a maior parte de vocês, é tipo o verbo de trabalhos manuais, de fazer artesanato, digamos assim. Pronto. E então, se procurarem isto, nunca se esqueçam que é craft com C, ok? É folha craft e não com capa. Capa vai-vos levar muito para folhas de papel craft. Pronto, e então o Tim Holtz decidiu fazer esta base de vidro. E quais são as grandes vantagens da base de vidro? Para já, esta folha última que eu vos mostrei, ele decidiu colocar aqui uma, que é exatamente igual deste lado, para nós trabalharmos com as tintas, mas deste lado tem uma capa de silicone, que é para ela agarrar e não sair quando estamos a trabalhar, ok? Portanto, isto é a única diferença entre esta e aquela, além da cor e desta ser branca, é que esta tem a parte de silicone por trás, coisa que aquela não tem, ok? Por isso, se vocês por acaso tiverem um vidro e que usarem esta vai fugir na mesma. Eu há bocado também não disse, mas há muitas pessoas que não usam isto em tamanho grande. Quem gosta de trabalhar com postais ou com isso, normalmente corta-as em mais pequenininho, e se tiver um espaço pequeno de trabalho, que ela facilmente se corta, mas elas duram mesmo muito tempo. Esta então tem a particularidade do Tim Holtz de fazer então aqui uma área de, acho que é maior do que 12 polegadas, exatamente a 14 polegadas. Vocês já sabem que é sempre a mesma conversa com as coisas da América. Eles regem-se por polegadas e nós não. E então para nós estas coisas acabam por não ter assim muita lógica por causa das polegadas. Mas ele decidiu fazer então uma área de 14 por 14. Vou confirmar, ver se não estou a dizer de imagem, estou sim senhor, ou seja, de 14, mas de altura só tem 12. Embora tenha o métrico aqui sempre de lado, centímetros, toda esta grelha é alinhada às polegadas. Pronto. E se vocês repararem, isso eu não vos consigo mostrar com certeza, mas as medidas daqui começam do zero. Se nós estivermos a trabalhar a partir daqui, cada quadradinho destes será então uma polegada, um quarto, por aí fora. Daqui para cima também começa do 0 até ao 12, mas depois deste lado o 0 é o centro, sendo que podemos, para centrar, ver o 0 para um lado e o 0 para o outro, e aqui a mesma coisa, ok? Vale o que vale, pronto. Podemos sempre usar as linhas para, se queremos pôr alguma coisa direita, mas está sempre em polegadas, nunca se esqueçam disso. Pronto. Mas ele decidiu fazer isto e ele explica muitas vezes, quando está a demonstrar, que muitas vezes quando nós estamos num sítio a trabalhar, os nossos materiais e as nossas ferramentas e isso tudo tem muita tendência de vir sempre para cima do que estamos a fazer, não é? E então ele decidiu fazer isto com, ela até tem, ele mostra sempre, ela tem uns pezinhos de silicone ou uma borracha, mas eu creio que seja silicone. E ele diz que a primeira coisa que ele vê, a primeira vantagem é logo que isto mantém logo as coisas mais, a não ser que se puxe qualquer coisa para aqui, isto pelo menos mantém a área de trabalho mais livre, digamos assim. E ele normalmente gosta de chamar que aqui é a área limpa e aqui é a área onde ele faz a confusão, digamos assim. Este tapete primeiro saiu assim com esta versão grande, mas depois mais tarde saiu este, que é o tamanho de viagem, o travel, digamos assim. Chamam-lhe o travel mat. Sim, travel glass media mat, ok? Este é para pessoas que gostem de mais pequenino. Vou tentar mostrar-vos. Eles, em termos de preço, têm um preço muito similar, porque o grande vem só o tapete com a folha de craft e este traz esta bolsa, que é tipo aquelas bolsas dos portáteis. Pronto, como vocês veem, a diferença de tamanho ainda é alguma coisa. Tem também a folha pequenininha. Este acaba por ter 20 cm por 21. Acaba por ter uma área de trabalho de 20 por 20. Ok? Mas vem então com a bolsa e por isso é que ele tem sensivelmente o mesmo preço do que o grande. Agora há pouco tempo não, já no início do ano, ao final do outro, ele lançou, porque muita gente lhe pedia,
a versão para canhotos, porque nós olhamos para isto e dá sempre, temos sempre aqui as coisas no nosso lado direito, mas agora tanto este como este existem numa versão em que isto está invertido, chegado para aqui, porque os canhotos também podiam virar isto ao contrário, mas ficavam com os números ao contrário, e então ele também fez uma versão para canhotos. Pronto. Outras vantagens desta placa de vidro. Eu só a tenho porque, como sou aficionado do Tim Holtz, não é? Porque eu já tinha descoberto há algum tempo que, como nós trabalhamos muito com papel, que isto não era a minha superfície preferida para cortar. E então eu já há muito tempo usava vidro temperado para fazer os cortes, e vocês querem acreditem, quer não, estraga muito mais as lâminas, pronto, mas nós de qualquer das maneiras para termos cortes exatos temos que estar sempre a reutilizar a partir daquelas partes das lâminas e a usá-las com mais frequência. Esta lâmina, isto por acaso foi um mau exemplo de trazer-vos aqui, era só porque era o que estava mais à mão, porque esta lâmina de cerâmica corta mais do que as lâminas normais, ok? E vai-se manter a Milandis para sempre, mas nós já sabemos que não é bem para sempre. Mas eu já tenho há muitos anos e nunca precisei de afiar esta lâmina. É como um bocado como as facas de cerâmica que nós temos em casa. Não sei se alguns de vocês têm essas facas. Eles dizem sempre que dura para sempre se nós não pusermos em água quente e aquelas coisas todas, não é? Mas estas lâminas cortam muito mais. Mas no x-ato normal, qualquer vidro temperado é logo uma superfície muito melhor para corte. Ele desliza de uma maneira diferente, porque aqui ele entra. Não fica marcado. Aliás, o Tim Holtz diz também que esta base dá para cortar. Eu não gosto de fazer isso só porque fico logo aflito se ponho o x-ato aqui, então este acho que não queria pôr, embora eles digam que dá para cortar com o x-ato normal, por isso eu acredito que sim. Mas tenho muitos vidros aqui espalhados pela loja com tudo o que é sítios onde eu preciso de cortar. Tenho montes de vidros temperados que eu uso para cortar com x-ato, okay? Esta, portanto, tem depois a mais-valia das medidas, que para nós não é assim uma grande mais-valia. E então neste lado temos este tapete então antiaderente. Eu vou só então mostrar um bocadinho as diferenças entre o antiaderente e o normal. Eu ia começar talvez por... Então eu mostro-vos aqui de uma outra maneira. Por baixo do antiaderente, outra coisa importante é que este tapete, todas as impressões daqui são feitas por baixo, a nossa grelha, esta coisa toda, por isso mesmo que se comece a gastar este tapete depois de muito tempo de uso ou de uma utilização mais acentuada, isto está tudo impresso por baixo e teoricamente vai-se sempre ver. E ele aqui deste lado decidiu deixar esta parte branca e vocês já vão perceber porquê. Se calhar no vídeo não se vai ver assim tão bem, mas se nós pegarmos qualquer tipo de tinta, pode ser um distress normal, como pode ser um marcador, como pode ser um distress oxide, ok? Se vocês repararem, como a parte de trás é branca, isto é muito mais perto da cor verdadeira do que se vocês estiverem a trabalhar. Até posso-vos mostrar aqui a diferença entre o que esta cor realmente é e como nós a vemos ali no antiaderente, porque como este é um marcador à base de água, a água nunca apanha muito bem, mas na realidade a cor é aquela, ok? E então ele criou esta área que, para quem gosta de pintar e de misturar cores, esta área é do melhor. Eu pelo menos gosto bastante de pintar com estas, mais até do que com os marcadores. No outro dia também, como eu mostrei os marcadores, muita gente me começou a perguntar por eles. Os distress são uns marcadores à base de água e, como vocês sabem, as tintas de distress reagem sempre com água. O que é diferente nos marcadores de distress é que eu não diria que é uma versão mais concentrada do distress, mas é o distress ainda sem reagir com a água, e eu acho que talvez consiga-vos explicar aqui. Vamos imaginar que eu iria pintar. Eu não liguei às minhas pinturas porque
Eu estou para estar com o telefone aqui, tenho que fazer uma grande ginástica. Pronto, vocês conseguem, se quiserem, começar logo a misturar a cor. E a tinta até é bastante fluida. Mas só quando vocês vão mesmo com água. Eu vou aqui com um pincel de água. É que podem mesmo começar a puxar e a fazer. Eu não sou mestre nisto, mas vocês conseguem fazer os tais degradês que toda a gente gosta. Agora podia ainda começar a puxar mais este. Portanto, os marcadores são ligeiramente diferentes do Distress nesse sentido. Vocês também podem pôr o marcador ali e depois ir buscar com água. O que é que eu vou pintar de castanho aqui? Mesma conversa. O marcador cobre mais, ok? Enquanto depois a água vai ajudar a diluí-lo. Aqui vocês também podem, como isto é tudo de vidro, podem fazer as vossas misturas de cores aqui em baixo. Estas duas cá não são as mais... não são as que vão dar mais efeito. Mas o nosso vermelho já se tornou, curiosamente, num rosa, tipo pastel. Pronto, estes marcadores também têm duas pontas. Aqui uma ponta de pincel e aqui uma ponta fina. Mas esta ponta fina não é que eu ia dizer, não é do mesmo género das pontas finas que saem por aí. A maior parte dos marcadores, como os de álcool, eu tenho aqui uns marcadores de álcool do AliExpress, daqueles do chinês. Estes por acaso não têm pincel, mas há uns que normalmente, estes são a imitar os marcadores Copic, mas há uns que costumam ter pincel, mas depois normalmente quando é a ponta do marcador ela costuma ser assim, ok? E como vocês veem, preenche mais. Porque é uma ponta mesmo. Eles aqui com o Distress quiseram mesmo fazer uma ponta de plástico, que é para ela não se desfazer. E então a ideia do marcador é mesmo escrever assim fininho, ok? Que há muita gente depois começa a achar estranho que está à espera de ponta ser aquilo, mas como isto é uma ponta de plástico, isto garante que ela não vai desfazer, não é uma ponta de feltro como aquele. E então é mais mesmo para escrever, porque é mais difícil. Deixa eu ver se vos mostro. É um bocado mais complicado de pintar com aquele, a não ser que sejam mesmo coisas detalhadas. Ok? Portanto, isto também é uma particularidade, muita gente está à espera. Do outro lado é um pincel que ele deixa fazer. Espero que fiz assim ao de lado, preenche muito mais, não é? Pronto. E outra coisa porreira que eu gostava muito nos marcadores era escolher um destes. Eu tenho pedido montes destes carimbos para mim, porque eles estão a ficar descontinuados e para eu não ficar sem eles. O marcador também tem a sua piada para fazer isto. É que vocês podem ir diretamente num carimbo. Okay. Com cores diferentes. E esta tinta é um bocadinho mais seca do que a tinta que vocês encontram nas carimbeiras. Ok? Isto é um verde, agora vou escolher talvez um outro verde. Só para vocês ficarem com uma ideia. Quem já conhece tintas de carimbo sabe que quando vocês usam uma carimbeira, a tinta parece que fica mais molhada. Por isso o que se faz com isto é dar-lhe assim, vocês não vão ver a fazer isso, mas
dar assim com um bocado de bafo quente da nossa boca para ela molhar mais um bocadinho. E se eu ouvi isto bem, porque isto é muito difícil de ver de cima, pronto, vocês percebem a ideia, embora tivesse que ter preenchido isto muito mais. Mas como sempre, vocês podem sempre ir com o nosso pincelzinho de água e podem sempre puxar as cores se quiserem. Se for o caso, vocês não levem muito a mal, porque eu não estou mesmo a ver muito bem o que estou a fazer por causa de estar tão em cima. Porque às vezes, para quem não percebe nada da aguarela como eu, não é? Que não sei. Às vezes basta dar assim uns toquezinhos a maluco, que isto fica logo com um aspecto. Não vai ser se calhar o caso do meu. Mas se vocês brincarem o suficiente com isto, começam a conseguir uns efeitos porreiros com eles. Em termos de limpeza, é tal coisa, tudo que é. O vidro é muito mais fácil para limpar do que qualquer outra coisa, mas depende do que vocês puseram aqui. Ou seja, tudo isto que eu usei são tintas à base de água, por isso a única coisa que precisam é de um bocado de água. E ele limpa. Imaginem que estavam a trabalhar com uma tinta acrílica. A tinta acrílica também é à base de água, mas que a deixavam secar. Se por acaso ela não saísse daqui, e isto acontece mais aqui, até podemos fazer esse teste. Não temos é tempo para deixar secar. Ela aqui não vai agarrar. Esta, embora seja à base de água, como vocês sabem, as tintas acrílicas secam rapidamente, ou mais rapidamente. Só limpar o meu pincel. Eu acho que vai sair com água, mas se não saísse com água, utilizava-se um truque a seguir, que é, eu aqui também acho que não vou conseguir replicar. Portanto, depende sempre do que vocês usaram, se foi cola, se não foi, se foi tintas à base de água, normalmente só precisam de água, mas imaginem que há uma tinta destas permanentes. Vou tentar por aqui. Este meu coisa também já está um bocado velhinho. Portanto, eu se deixasse agora isto secar, muito provavelmente ele não ia sair com água, porque isto é uma tinta à base de óleo. Okay? Mas um truque que também foi o Sr. Tim Holtz que ensinou é que, e que agora todos infelizmente temos em casa, é usar álcool gel, ok? Que eu vou usar aqui, muito provavelmente eu agora conseguiria tirar sem precisar disso, ok? Mas se ela secasse mais, bastava pôr não precisava de ser tanto, mas bastava ser um bocadinho de álcool gel, ok? E teoricamente tudo o que seja a base ou que precise de solventes para ser limpo, pode ser limpo com álcool gel, ok? Mas mesmo assim vão haver coisas mais complicadas, e vocês veem pelo meu, nomeadamente tintas de álcool, marcadores de álcool, aquela tinta que é muito específica, digamos assim, porque também é uma tinta preta permanente, mas que é a Memento, que é mesmo aquilo, agarra-se a alguma coisa. Se ficar aqui e que vocês limpem com o álcool gel e que já não saia, ou com solvente, esqueçam que ela já não vai sair mais. O tapete não vai perder a funcionalidade, digamos assim, não vai passar tinta para nada, mas vão ficar sempre as manchas. Se vocês se importarem com isso, tenham muito cuidado e não ponham aqui essas coisas mais complicadas. Mas tudo o que for à base de água é com água. Umas coisas mais permanentes, o álcool gel chega quase sempre. Até porque o álcool gel é muito porreiro também para limpar as mãos. Tintas. E pronto, estou quase a terminar. Vou só se calhar mostrar-vos a diferença de fazer o blend no vidro e no tapete. Se nós tivermos aqui
em vermelho. Tivemos aqui uma tinta vermelha e vocês começarem a fazer o blend. Primeiro ela agarra-se mais ali ao tapete. Por acaso o branco é porreiro para vocês verem que eu fiz assim 2 vezes, não é? E está a tinta para eu cobrir muito, mas mesmo muito. Porque há muita gente que está constantemente a ir ali. Pronto, se vocês por acaso fizerem no vidro, vocês têm uma... Eu com este não gosto tanto, com o Distress, porque fica uma coisa mais marcada, quase como se a tinta fosse mais atrás de nós. E então é mais difícil fazer uma coisa uniforme, porque fica mais marcado, digamos assim. Nós depois conseguimos sempre, e não se esqueçam também que o Distress, quem acha que não sabe fazer isto, eu no início também achava, o Distress vai sempre se sobrepondo. Ou seja, eu agora passei primeiro daquele, depois passei, ele fica com mais força, e ele vai sempre acumulando cor. Não sei se vocês conseguem ver, até eu dar, até ele chegar à cor que ele tem. Depois dele chegar à cor que ele tem, ele deixa por isso simplesmente de ter cor. E eu até vos mostro, que também é interessante. É uma pena não ter aqui o marco nestas alturas, porque vocês podiam me ir perguntando coisas, mas eu só com o telefone não consigo mesmo ver. Mas se quiserem deixar nos comentários, esta cor, por exemplo, e isto é outra coisa que eu vos aconselho, quando se começarem a comprar Distress, fujam das cores claras, porque estas cores nunca... Esta cor pode sempre se aplicar pouca e ela pode se tornar em clara. Esta, como é uma cor muito clara, nunca vai ser escura, por mais que se passe. É um bocado isso que eu vos queria mostrar. Deixem-me só, para nós termos a certeza que esta não está contaminada. Porque depois há muita gente que acha que isto que não está a fazer nada. Como vocês veem, ela tem preenchimento, não tem nada a ver com aquele vermelho. Porque ele é mesmo assim, um rosa. E mesmo que eu tente escurecê-lo, ele vai subindo, 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 mas chega àquele sítio que é a cor dele. E por mais que eu molhe e por mais que eu faça, ele nunca vai passar daquilo, ok? Portanto, lembrem-se sempre disso nas Distress, porque é muito importante, e por isso é que é melhor quando se começa a escolher cores escuras, porque se vocês escolhem estas cores mais claras, depois não acham que a tinta não faz nada, ou que está estragada, e na verdade não é nada disso. Pronto, se for com um pincel, deixa-me arrumar aqui a casa. Eu normalmente uso pincéis com as oxidas. Temos aqui o nosso roxo. Por isso vamos à procura do nosso roxo. Aqui está ele. Eu já gosto mais de fazer no vidro. Não me perguntem porquê. Pronto, o pincel vai sempre ser uma coisa que é muito mais lenta até construir a cor. E ainda aqui foi muito bruto, fui direitinho ao tapete. Isto é uma coisa que vocês têm que se lembrar. Aqui, vocês aí não veem com certeza, mas eu aqui com o reflexo vejo que ainda está aqui montes de tinta. Por isso não é preciso. Vocês vão diretamente ali, que ali como eu fiz quando estava a falar com vocês, o que acontece é aquilo. Pronto, mas o pincel, como vocês veem, é uma coisa mais... Esta cartolina, como está texturada, vou-vos mostrar já agora aqui como é que funciona. Com as oxide, vocês conseguem preencher de uma maneira um bocado mais... Se bem que eu uso mais os pincéis Soap Stencils.
Como vocês veem ali, é mais fácil fazer o... Já agora mostro-vos a diferença. O que sai daqui neste tapete é que trava mesmo muito no papel e faz logo uma coisa muito marcada. E aqui, mas como vocês veem, espalha logo de uma maneira diferente. Marco, não queres tirar esse coisa pequenino, um marco interessante já chegou aqui. Do doce é pequenina e para a frente estão tipo uns stencils. Já agora mostro isso também. Isto para vos dizer que normalmente eu gosto mais de trabalhar aqui com stencils. O doce é pequeno este. Vocês já sabem que eu começo sempre numa ponta e quando dou por mim já estou a falar de uma coisa completamente diferente. Mas através dos stencils vocês podem na mesma fazer com isto, mas têm que fazer mais tipo assim. Quase que às marteladas. Vão conseguir logo um efeito mais forte. Mas também vão ter muito mais falhas. Porque o que acontece, se vocês fizerem assim com isto, começam a puxar por partes pequeninas do vosso stencil e podem nos partir, porque às vezes há detalhes muito pequenininhos. E então com o pincel, se calhar buscar outra folha. Com o pincel é uma coisa que demora muito mais tempo, mas também acaba por ser mais versátil porque vocês podem dar só um bocadinho, como se quiserem. Arranjam um pincel, não tem necessariamente que ser este, mas arranjam um pincel com as cerdas assim mais apertadas. Neste caso eu neste posso controlar, se segurar assim. Se quiserem mesmo que uma caveira fique mais marcada, mas temos mais liberdade de estar a fazer uma coisa mais uniforme sem estragar o stencil. Por isso é que eu gosto mais deste tipo de coisas para stencil. Para limpar, não se esqueçam que isto é sempre tudo à base de água, basta vocês passarem estas coisas num toalhete. E outra coisa que eu raramente menciono, estas esponjas são laváveis, ok? Vocês podem sempre tirar isto e pôr debaixo da torneira e lavar, que elas podem ser reutilizadas. Que há muita gente que está constantemente a comprar estas esponjas. Eu gosto de ter montes delas, ou seja, eu tenho uma debaixo de cada uma daquelas tintas, ainda tenho mais, mas depois não preciso de mais. Se vocês não podem lavá-las, até não digo para pôr na máquina porque são muito pequeninas, mas tudo isto pode ser. E a mesma coisa com isto. Este também tem esta vantagem que eu agora posso levar isto para lava-louças e lavar isto com água. Okay? Os stencils normalmente, como isto era tudo, eu nunca uso tintas permanentes em stencils. Às vezes posso usar uma archival, mas nesse caso, se eu usar também limpo depois com o álcool gel. Pronto. Isto assim seria o suficiente para da próxima vez vocês já não terem tinta, mas como eu estou aqui ao pé d'água, vou meter um bocadinho debaixo d'água e ele não fica assim. E pronto, se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Estes lives são assim mais diretos e eu não consigo ver se vocês comentam ou não. Era só iniciar estas coisas de patinhos. Eu disse no início, sim. Ok.
O Mário estava aqui a perguntar-me, agora já, sim. Porque os canhotos começaram a reclamar e então eles fizeram muito destes para canhotos. Muito obrigado, um resto de boa segunda-feira e até amanhã às 6.